tranquilos? Muitos rostos que eu já conheço por aqui, alguns não, lógico que não. Beleza, bem-vindos aí ao Intermix. É a primeira vez que eu participo, cara, desse evento como palestrante. Na verdade, é a primeira vez que eu participo até como, né, não só como palestrante, mas vindo conhecer. Eu sei que já faz um tempo que esse evento acontece, mas eu não tive a oportunidade antes de participar, então essa é a primeira vez. Estou bem feliz, bem contente. E hoje eu trouxe para vocês um assunto assim, que ele vai um pouquinho ao contrário do que a galera tá falando bastante aí, que é cloud. A gente até vai ter uma palestra, se não me engano, depois dessa, a palestra do Denis, que ele vai falar sobre Azure também, tá? Então se vocês tiverem interesse, fiquem aí. Eu trouxe, na verdade, a ideia sobre planejamento de um ambiente SQL Server on-premise, pensando aí de alta performance e missão crítica, beleza? Então eu trouxe um pouquinho aí do que eu faço, de como eu faço, e aí é lógico que eu quero escutar a ideia de vocês, o que vocês acham, o que vocês concordam, o que vocês discordam, porque cada ambiente tem a sua própria particularidade. Então você pode ter um cenário onde você consegue colocar tudo isso que eu estou falando, e você pode ter um cenário onde nada disso é verdade, beleza? Então eu trouxe para você aqui pensando em um ambiente de missão crítica, de alta performance e missão crítica, tá? Então o que eu quero falar com vocês hoje aqui? A ideia é, eu vou falar um pouquinho, uma introdução, né, que eu quero mostrar para vocês. E aí eu só para contextualizar, para vocês entenderem o porquê que é importante a gente conversar de memória, CPU, storage, eu vou comentar um pouquinho rapidinho, sobre o ciclo de vida de uma query. O que acontece quando você digita a sua consulta e aperta F5, beleza? Sabendo o que acontece depois do seu F5, fica muito mais fácil de você conseguir entender. Vitor, por que eu tenho que me preocupar com memória? Vitor, por que eu tenho que me preocupar com disco? Storage é importante? Layout dos arquivos de banco de dados do SQL. Poxa, tem muita discussão sobre isso, mas eu trouxe o que é boa prática, beleza? Vamos pegar assim com uma boa prática geral, tá? Mas depois, se vocês quiserem, eu tenho vários artigos legais que discutem bastante sobre isso daqui. Muita gente que fala, hoje não tem mais problema nenhum você usar todos os arquivos em 4K porque o storage já dá conta. E tem outros caras que dizem, não, mesmo assim é legal você colocar 64K, 4K para análises, 4K se você estiver utilizando o file stream. Então eu trouxe essas ideias para você ter uma base, para você ter o que conversar, concordar ou discordar e levar para o seu gerente ou para o seu diretor de infraestrutura e tocar o terror, beleza? Tudo bem? Bem? Tá? Então a ideia é discutir sobre isso aqui, beleza? Vai um pouquinho contra o que a gente está falando aí, bastante de cloud, mas vai contra assim, no sentido de que a Microsoft ela tem investido bastante em cloud. Vocês têm ouvido muita coisa sobre cloud, a galera falando de cloud, e eu trouxe uma ideia do on-premise, que ainda é importante, beleza? Ainda é importante porque eu acredito que muitos de vocês aqui não tenham cloud, né? Quantos de vocês já tem alguma coisa, produção pesada em cloud? Beleza, tá vendo? Então, beleza. Ok, mas vocês estão estudando cloud, né? Beleza. Eu acredito em vocês, pela cara de todos. O que você está falando? Posso fazer uma parte? Pode. Com a infraestrutura que a gente tem de links? Eu sei. Isso é um problema. Aqui ainda, isso vai ser um belo de um problema. Mas, mesmo assim, o Cotrim falou uma coisa legal. Falando do Brasil, a gente talvez tenha algumas restrições, mas mesmo assim, não deixe de dar uma estudada, porque você pode começar a pegar os caras de fora. Por exemplo, eu trabalho hoje na Pifium, vou mostrar para vocês daqui a pouco, e aqui do Brasil eu tenho todos os caras que são Canadá e Estados Unidos, né? América do Norte lá para cima, e lá é mais tranquilo. Lá você já tem alguns caras usando cloud pesado. Então, pode ser que vocês também caiam nesse cenário. Eu vou atender um cliente do Brasil, mas ele é de fora. Então, o Newton também está na Microsoft, atendendo a galera aí de Azure. Então, mesmo que a gente tenha esses problemas aqui no Brasil, fica atento, beleza? Tá? Deixa eu só me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Então, meu nome é Vitor. Eu não gosto de falar que o tempo eu trabalho com SQL, porque dá a impressão que eu sou muito velho. A minha cara já diz, beleza? Cara de criança. Trabalho com SQL faz um tempinho aí, um tempinho, beleza? Hoje eu sou Database Consultant na Pifium, que é uma empresa canadense, tá? Focada na prestação de serviço. É uma consultoria, se você for pensar no modelo brasileiro, é a ideia de uma consultoria, então a gente tem lá vários clientes
e atendemos vários clientes, mas o foco é, como eu comentei com vocês, é Canadá, Estados Unidos, tem alguma coisa ali Reino Unido, mas aí fica mais com o pessoal que é lá do Reino Unido por questão de fuso horário, tem alguma coisa também Nova Zelândia, Índia, mas eu fico mais atuante na parte de Canadá e Estados Unidos por questão do fuso horário, né? E eu já estou nessa empresa faz mais ou menos 1 ano e pouquinho, bem legal, cara, tem bastante gente bacana nessa empresa aí, o Luan, Fabiano, Murilo, Felipe, só gente forte de SQL Server, beleza? E eu estou ali também, no meio, tá? Recentemente eu tive aí a grande felicidade de ser reconhecido como MVP em Data Platform, agora em outubro. Eu falo isso sempre porque eu gosto de agradecer a vocês, na verdade, porque na verdade isso é mais culpa de vocês do que culpa minha, porque se vocês não dessem a menor atenção, não levassem a sério o que eu falo, não adiantaria nada, a Microsoft não prestaria atenção e não valeria a pena a Microsoft reconhecer o Victor como MVP. Então eu que agradeço vocês por isso, beleza? De verdade, valeu mesmo, fico muito feliz. E é lógico que assim estou ainda mais à disposição para vocês, para o que vocês precisarem, beleza? Eu também sou chapter leader do grupo aqui de São Paulo, do chapter do PES, que é o SQL Maniacs, está aqui embaixo o endereço, se vocês quiserem, beleza? Tem aqui o endereço do meu blog, acessa lá, tem bastante coisa legal. Tem aqui o endereço do canal do YouTube, onde eu estou sempre colocando alguns vídeos, tá? Falando aí sobre SQL Server. Inclusive eu tenho uma série que eu venho fazendo falando sobre Azure SQL Database. Tem uns 6 vídeos, acho, 6 ou 7. Mas eu continuo fazendo, então toda semana tem um videozinho novo lá, tá? E eu também tenho aí uma consultoria, todo mundo que trabalha com informática tem a sua consultoria, mas eu prefiro focar numa área um pouco diferente. Eu tenho alguns clientes que eu presto serviço, mas a minha ideia principal é a formação de profissionais. Então, eu foco mais na parte de treinamento, beleza? É isso que eu quero fazer, é isso que eu já faço há bastante tempo. Então, o meu foco principal na Vita é formação. Então, eu tenho lá os treinamentos que eu montei. Tem, inclusive, algumas coisas desse próprio material que eu vou mostrar para vocês, que é do treinamento que eu tenho, que eu ministro. Estou montando mais alguns. Já tenho um de Azure pronto, que deve ter a primeira turma já em fevereiro do ano que vem, não sei ainda, beleza? E mais alguns que eu tenho pensado em fazer, além de fazer mentoring com a galera, quem tem interesse. Então a minha ideia da Vita é mais focada em formação de profissional. Eu tenho alguns clientes, então se você precisar de alguma coisa você pode falar comigo, mas eu foco muito mais nessa parte de formar um bom profissional SQL Server, beleza? Então se você tiver interesse, estou aqui, meu e-mail está aqui, beleza? Se você for mandar um e-mail para mim, presta atenção, tem um T aqui, beleza? É Victor T Tatu e 2 F's de faca, que a galera às vezes esquece, manda Victor FF e vai pro cara que é o Victor Ferreira Falcão. Hoje ele é meu amigo, de tanto e-mail que ele recebeu o meu, de tanto encaminhar, pô, então aqui, ó, às vezes até responde algum e-mail, fala, pô, então é isso aqui, tá? Beleza? Então presta atenção, se você quiser falar comigo, victortff@gmail.com, beleza? Ok. Dito isso, vamos para o que interessa, vamos para o que você veio aqui aprender, vamos conversar sobre o que eu preciso pensar, o que eu, profissional de banco de dados, DBA, preciso me preocupar quando eu recebo lá a demanda de um cliente ou da minha chefia de, beleza, olha só, Vitor, precisamos montar um novo servidor de banco de dados SQL Server. Tá, do zero, beleza. Preciso que você desenhe para mim, você peça todas as configurações que você precisa. Tá, e aí eu começo a precisar pensar em algumas coisas. Inicialmente, né, nesses 3 caras aqui, memória, disco e CPU, falando em on-premise, beleza? Então assim, nada disso do que eu estou falando, você tenta comparar com o cloud, porque é um pouquinho diferente, plataforma como serviço, então pensa só no on-premise, beleza? Local. Então eu preciso pensar em memória, disco e CPU. Tá? Eu peço a ajuda de vocês aí com o tempo, beleza? Se alguém puder dar uma olhadinha aí, eu não sei. Essa é a minha parte. Beleza, tá. Porque às vezes eu falo muito e você vai me dando um toque porque eu vou acelerando. Beleza, então memória, disco e CPU, a gente chama de, né, você diz uma trindade quando a gente fala de um servidor de banco de dados, qualquer um que seja, tá? Mas focando aqui em SQL Server. Por quê? Cara, porque eu preciso ter uma boa quantidade de memória, preciso ter uma boa estratégia, uma boa estrutura de disco e preciso ter CPU. Já começamos aqui, ó. Se você tiver, por exemplo, problema de memória, se tiver
pouca memória para o seu servidor de banco de dados, você pode ter ali uma alta utilização de disco e CPU. Igor, beleza? Chegou, tranquilo? Beleza? Então você pode ter, com alta utilização de memória, você pode ter problema de disco e CPU. Então você está lá olhando o seu servidor, caraca, eu não sei por que eu estou com a CPU a 100%. Vou colocar mais CPU. Calma aí. Pode não ser CPU. Pode ser que você esteja com gargalo em memória, você não pensou direito em memória. E aí eu vou discutir umas coisinhas com vocês, você vai falar, Vitor, nunca, jamais eu vou esquecer da memória. Beleza. É diferente você colocar um montão de memória no servidor e o SQL Server usar. Beleza? Você pode colocar um monte de memória, 4 TB de memória, e aí me coloca uma edição do SQL Server que não suporta 4 TB de memória. Beleza? Meu gerente, meu diretor, ele investiu, sei lá, 1 milhão no servidor gigante, 4 TB. Aí para economizar ele teve que comprar o SQL Standard. Pensando que você vai ter só uma instância naquela máquina, beleza? Você pode colocar várias, mas imagina que é uma só. Você tá mal feliz, caraca, vai servidor de 4 TB, eu vou colocar todo mundo no meu bolso. E aí você coloca o SQL lá, e aí o SQL não usa. Por quê? Tem a limitação da edição. E eu sei que vocês vão falar, jamais eu vou esquecer disso, beleza. Mas às vezes você pode chegar num ambiente onde já está tudo pronto também, e o cara está sofrendo de problema de performance. Se você olhar lá, 4 TB. Tá, olha a edição do SQL. Às vezes a edição do SQL Server não suporta aquilo de memória. Ou às vezes a edição do SQL, aquela instância está mal configurada. Beleza? Então a gente tem sempre que pensar. Memória, CPU e disco. Tá? Storage. Cara, storage é legal. Eu gosto bastante da parte do storage. Hoje já é bem mais comum você trabalhar em ambientes onde você tem storage, não só disco local. Beleza? Você precisa de storage porque você consegue fazer até uma escalabilidade boa, você tem alta performance. Você pode trabalhar com a parte cache, do storage, então precisa de storage. Na maioria dos cenários, sim. Na maioria dos cenários, hoje você vai utilizar storage para o ambiente de banco de dados SQL. Beleza? Tá? Maravilha. Então, presta atenção. Memória, disco e CPU. Os 3 caras que a gente vai focar aqui. Beleza? Só para você entender o quanto que é importante memória, disco e CPU, eu trouxe aqui essa imagem do livro que eu gosto muito, que é aquele Internals and Troubleshooting. Acho que todos vocês já viram essa imagem algum dia na vida, beleza? Porque é a melhor imagem que eu já achei até hoje, que tem todo o fluxo de execução de uma query com tudo que eu quero mostrar e explicar para vocês, tá? Mas, para a gente não perder muito foco, eu não vou falar de performance de query, beleza? Eu não vou falar de tuning de query. A ideia aqui é falar de tuning, mas falando mais da parte de infra. Algumas partes dentro do SQL Server que me interessam, que você tem que se preocupar bastante. Então olha só, imagina que você está aqui, você mandou a sua query F5, o que acontece com a sua query? Ela é enviada para dentro do SQL, tá vendo isso aqui, ó? Relational Engine, Storage Engine, Database Engine, beleza? Na verdade, Database Engine, Storage Engine, é Relational Engine, SQL OS, e aí você tem o Database Engine, tá? Mas o que me interessa aqui para você prestar atenção? Vou dar o highlight em algumas áreas que vão focar em memória, disco e CPU. Quando você aperta o F5 e o SQL tem que executar a sua query, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar a sua consulta e, de forma resumida, criar um plano de execução para você. Beleza? Ele tem que criar um plano de execução. Pegar aquela consulta que está escrita em Transact SQL e transformar em operadores de pesquisa, que é o que o SQL Server vai utilizar. Operações de busca. Tá? E aí a gente tem aqui assim, ó, essa parte que é importantíssima, que é a parte de otimização, onde ele pega a sua query e começa a testar possibilidades. Isso aqui usa CPU. Beleza? Isso aqui já é um cara que usa bastante CPU. Você pode ter, por exemplo, problema de performance no seu ambiente de alta utilização de CPU. Por quê? Porque você tem alguma coisa mal configurada, que toda consulta que você manda, o SQL tem que refazer o plano, recompilar a query, e você está mandando, sei lá, 10 mil consultas por segundo e 10 mil recompilações. O que vai acontecer com a sua CPU? Ela vai lá para cima, porque aqui tem que ser feito testes para identificar qual que é a menos pior. Então, já tem um primeiro momento aqui onde o SQL vai usar bastante CPU. Beleza. Feito isso, ele vai ter que pegar o seu plano e começar a ir atrás das informações que você pediu. Essas informações ficam aonde? Ficam em disco. Beleza? Disco. Então ele vai ter que buscar isso em disco.
Tá, e aí já tem um segundo momento em que o disco é importante. Dados e log, que são os dois tipos de arquivos que eu tenho no servidor de banco de dados para criar um banco de dados SQL. E aí a gente fala para vocês assim, olha, nunca coloca dados e log no mesmo disco. Ah, eu sei disso, mas cara, o que eu pego esse ambiente que tá tudo no mesmo lugar, inclusive instalação do SQL e tudo, porque o SQL ele é fácil de instalar, né? Você colocou lá, next. Se tiver um dia de raiva, você não precisa nem prestar atenção, né? Você fica apertando o next e ele instala. É lógico que ele instala. Beleza. Por que não é legal colocar esses dois caras juntos? Fica aí até o final da palestra que você vai aprender. Beleza? Mas aqui, ó, acesso constante a disco. Na verdade, não muito neste cara aqui, que é o arquivo de dados, porque a ideia do SQL Server é tentar ser muito rápido. Esses caras aqui, eles são lentos, beleza? Victor, tem SSD, disco, eu sei. Mas se você for comparar a velocidade deste cara com a velocidade deste cara, que é memória RAM, não dá para comparar ainda, beleza? Tem uma diferença bem alta da questão da performance, meio de transmissão, beleza? Ok? Então o que o SQL vai fazer? Bom, ele vai buscar informação em disco, vai, porque ele tem que colocar isso aonde? Em memória para você conseguir trabalhar. E ele vai tentar manter a informação em memória. Então, olha só, CPU, bastante utilização de disco e bastante utilização de memória. Quanto mais memória disponível você tiver, melhor para o servidor de banco de dados. Mais tempo ele consegue manter uma informação em memória, uma página de dados em memória. Porque toda vez que você pedir aquela informação, o que o SQL vai fazer? Ele tem um cara aqui chamado Buffer Manager. Esse cara aqui vai olhar, pô, essa página que você pediu já está em memória. Beleza, nem preciso tocar o disco. Eu vou buscar ela em memória. E aí a velocidade é muito mais rápida. Beleza? Tudo bem? Então se você tem pouca memória, já começamos a ter um problema. O que eu falei no comecinho da palestra? Poxa, pouca memória faz o quê? Muita utilização de disco ou CPU. Porque se não cabe muita coisa em memória, o que o SQL tem que fazer? Tem que ficar trocando as coisas daqui. Porque você está pedindo uma informação, ele tem que pegar do disco e pôr na memória. Mas não dá para colocar e deixar muito tempo, porque na sequência você vem e pede outra coisa que tem que encaixar aqui. E não cabe, ele tem que tirar então alguma coisa para colocar isso. E aí você pede de novo aquela informação, ele vai ter que fazer o quê? Pegar do disco e colocar na memória. Percebe? Como é que você pode ter problemas de disco e CPU se tiver pouca memória? Tá. Falando de memória, vamos focar em Physical Memory. A gente costuma chamar de Physical Memory, inclusive se você for trabalhar em algum lugar e começar a monitorar lá nos seus servidores, Physical Memory, memória RAM, beleza? Mas atualmente a gente também acaba incluindo Page File. Quando a gente fala de Physical Memory, a gente acaba considerando o que você tem de memória RAM mais o arquivo de Page File. Ninguém gosta de usar o arquivo de Page File porque ele é um arquivo, beleza? Disco, tá? Você tem queda de performance? Lógico, você tem queda de performance. Você está saindo de uma área de memória muito rápida e despachando para uma área de memória que é mais lenta, beleza? Mas para o sistema operacional ainda é Physical Memory. Ele vai considerar as duas coisas como Physical Memory, beleza? Para ele conseguir trabalhar. Só que a ideia é que a gente tente o mínimo possível encostar neste cara aqui, ó, no Page File. Tive um problema bem interessante num cliente da Pfion recentemente, que foi relacionado a este Page File aqui. E era exatamente o cenário que eu estou comentando com vocês. Era um servidor que estava mal dimensionado de memória. Na verdade, não estava mal dimensionado. Ele entrou na Pfion um servidor com 8 instâncias de SQL no mesmo servidor. 8 instâncias de SQL na mesma máquina. Só que ninguém se preocupou em dimensionar nada. Era 8 servidores, 8 instâncias na mesma máquina física, não tinha nada de memória mínimo e máximo definida. Então quem quiser memória, pega, era briga. Beleza? E é lógico que daquelas 8 instâncias eu tinha 2 instâncias que elas eram maiores, mais críticas, e elas rapidamente, cara, pegavam quase toda a memória. E as outras ficavam patinando. E vira e mexe, os caras falavam, pô, a minha instância aqui tá lenta, tá zoado. Aí você entrava no SQL Server, você tinha um monte de erro,
dizendo, olha, tá demorando aqui, porque eu tô tendo que fazer um flush aqui, jogar as coisas da memória pro disco, tá? Unload memory. Beleza? Só pra você ter uma ideia, eu coloquei aqui uma unidade de medida que mostra pra vocês o seguinte, olha só, quando a gente fala em memória RAM, a gente está falando em gigabytes por segundo de velocidade, beleza? Quando a gente fala de disco, a gente está falando de megabytes por segundo. Então você consegue começar a imaginar a diferença de um para o outro, beleza? Tá? Tranquilos? Então, memória é importante. Memória é bem importante. Tá? Aí, beleza. Aqui eu coloquei pra vocês. Sabe que eu até esqueci de dar uma confirmada se ainda é isso daqui, tá? Porque teve o Service Pack 1 do SQL 2016 e ele liberou várias coisas legais para as outras edições, mas eu acho que não mexeu nesses limites aqui, não tenho certeza. Então depois vocês deem uma confirmada na documentação, tá? Essa semana, inclusive eu coloquei no meu blog, na quinta-feira, teve o Service Pack 1 e é bem legal, porque dessa vez, além de ter aquelas correções que sempre saem do Service Pack, várias features que eram só Enterprise, elas foram abertas para todas as outras edições. Cara, olha que animal. Memória de banco, com certeza, está em 128. Tá, 128? É 129, você precisa da Enterprise. Beleza. Eu vi que são várias coisas que liberaram, mas eu acabei não confirmando se a parte de memória ainda é a mesma. Então, beleza. Depois vocês só confirmam isso, tá? Beleza? E aqui assim, olha aqui, Database Engine, Análises e Report. Quantidade de memória que cada um desses caras suporta. Então se você estiver usando Enterprise, é o que o Windows suportar. E foi aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Pô, tô felizão, ganhei um servidor de 4 TB, maravilha. Aí você tá com a edição Standard. Olha quanto que ela vai usar. Ah, então, mas beleza, eu coloco, sei lá, 4 instâncias. Tudo bem colocar 4 instâncias. Mas cada uma das instâncias utiliza no máximo 128 GB. Se você tiver uma única instância na sua infraestrutura, você não tem várias. O que eu faço? Poxa, você não está usando. E o Análise Services? O Análise Services, se você for utilizar, 16 para o modo tabular, 64 para o MOLAP. E Reporting, 64. Então, se você estiver usando o Reporting bastante, é menos ainda do que o Database Engine, tá? Beleza? Isso aqui é bem legal, é bem importante vocês lembrarem. Por quê? Cara, porque isso pode ser uma luz amarela no projeto que você está fazendo. Olha, você quer um ambiente de performance, de alta performance, né? É um ambiente de missão crítica, mas você está me dando uma edição aqui, ó, que a parte da memória não é suficiente, não suporta. Não adianta você me dar um servidor de 4 TB e economizar na licença. Porque lógico, servidor de 4 TB, pô, vai ter várias CPUs, vários cores, é muito mais caro para você licenciar aqui o Enterprise. Eu sei que é. Mas tem que ser uma troca, que vai ter que fazer, beleza? Será que a gente não consegue diminuir então um pouco a configuração do hardware para talvez a gente conseguir colocar em cima desse cara um Enterprise para suportar mais memória? Sei lá, de 4 TB, vamos para 512 GB, tá bom, né? Já é suficiente. E aí um Enterprise, dá para usar? Tem que tentar chegar no meio termo. Beleza? Alguém já passou por algum cenário desse, de ter um servidor que é gigante e usa um standard? Já passei. Já? Porque não tem muito o que você fazer. Assim, o que dá pra gente fazer da parte de banco de dados é começar a colocar várias instâncias. E aí, beleza, eu vou colocar então os meus bancos mais críticos em instâncias separadas. Tá, beleza. Aí você conseguiria utilizar mais memória. Mas e a integração entre eles? E se a sua aplicação precisar usar os caras na mesma consulta? Beleza, você tem 4 bancos que são principais. Aí você vai separar esses 4 caras em 4 instâncias, beleza, 128 GB para cada banco. Aí a sua aplicação vira e mexe, ela faz uma query que pega tabelas de 2 bancos juntas. E aí, como é que você faz? Está em instância diferente. Usa linked server. E começa aí dar problema, velho. Começar a ficar ruim de novo, cara. Beleza, você está usando a memória, mas aí você vai começar a jogar tudo gargalo para a parte da aplicação. Será que a aplicação consegue suportar isso? A sua arquitetura vai ser muito mais complexa para você administrar. Backup, cara. A administração de acesso, porque aí você tem 4 lugares diferentes para você dar permissão.
sei se vale a pena, talvez sim, não sei. Se não tiver jeito, ok, talvez seja uma possibilidade. Eu não consigo pensar em outra forma que não seja essa. Eu tentaria subir a edição, não sei. Ou, sei lá, talvez criar pelo menos uma outra instância que pegasse só os dados históricos e jogasse para lá, e aí deixasse as suas outras bases menores, como eu fiz na Netshoes. Eu trabalhei na Netshoes durante um tempo e a gente teve esse projeto aqui. Era uma instância com 98 GB, e aí a base estava começando a ficar bem grande. Jefferson, beleza? A base estava ficando bem grande, já com perto dos seus 500 giguinhas aí. E era muita coisa, sei, cara, era muita coisa histórica, pedido. E aí o que a gente fez? Beleza, a gente colocou uma outra instância e comecei a jogar todas as forças históricas para lá. E aí a instância principal ficou mais leve, ficou menor, mais enxuta. Hoje eu conseguiria fazer isso com Stretch, Database 2016, que eu não tinha lá, 2008 R2, beleza? Hoje daria para fazer com integraçãozinha com o Cloud. Ficaria muito mais fácil e muito mais transparente para a aplicação, porque eu não preciso mudar nada na aplicação, é a mesma instância, só base, só a informação guardada no Cloud. Beleza? Maravilha. Tá. Memória virtual. Então, além da memória física, todo o processo dentro do sistema operacional, e aí eu não estou falando especificamente do SQL, tá? Estou falando do Windows em geral. Ele tem a sua área de memória virtual, que nós chamamos de Virtual Address Space, ou VAS. Tá? Porque, beleza, se você pensar numa máquina aí que tem 64 GB e você tiver várias coisas rodando, memória física, você precisa de uma área, vamos pensar assim, intermediária, para você conseguir receber as solicitações de guardar em memória de todos os processos que estão instalados naquela máquina. Pode ser que aquela requisição de guardar em memória ela esteja apontando para a memória RAM, ela esteja apontando para o page file. Lembra que eu tenho memória RAM e page file? Então, eu tenho mais ou menos, deixa eu ver se eu pus aqui, essa ideia, depois eu volto. Eu tenho mais ou menos essa ideia aqui. Essa também é uma imagem bacana que eu peguei do Internals and Troubleshooting, que é um livro que eu gosto bastante. Então imagina aqui o cenário. Estamos num servidor de banco de dados, memória física, olha aqui, ó, memória RAM e page file, beleza? Eu tenho duas instâncias de SQL Server. E cada processo que eu tenho no servidor de banco de dados no Windows, né? Se for o Windows 64 bits, ela tem 8 TB de VAS, de Virtual Address Space, tá? 8 TB de Virtual Address Space. Pô, Peter, mas eu não tenho 16 TB de memória, não tem problema. Tem uma área de memória virtual. Essa área de memória virtual é basicamente a seguinte ideia, olha só. Por exemplo, imagina que o SQL Server, ele está pedindo para acessar o que está armazenado nessa área de memória virtual aqui, ó, memória virtual 2. Que pode estar alocado na memória RAM ou no page file. No meio do caminho, eu tenho um cara chamado PTE, que é Page Table Entry, que é um depara, beleza? Pensa num depara. Depara assim, ó. O Virtual Memory Address 2 da instância 1 está apontando para essa área de memória RAM. Beleza? Só que o Virtual Memory Address da instância 2 está apontando, perdão, eu queria esse aqui, está apontando pro page. O Virtual Memory Address 1 está apontando pro page file. Então esse cara aqui no meio faz o depara da sua área de memória virtual, se está armazenado na memória RAM ou se está armazenado no page file. Beleza? Ok? Alguém já leu sobre algum problema aqui nesse cara aqui? PTE, Page Table Entry. Então, porque olha só, vou voltar, 2. Se você estiver utilizando uma arquitetura 32 bits, olha quanto você tem de área de memória virtual. 4 GB. Beleza? Não vou nem perder muito tempo falando de 32 bits, porque 32 bits já é ultrapassado há muito tempo. Até para desktop você já não tem muita coisa em 32 bits, tá? Mas você pode às vezes pegar um ambiente que é 32 bits e aí você vai ter problema de performance, e a minha dica é migre para 64 bits. Mas você tem por aí algumas literaturas, artigos que dizem assim, não, cara, dá para dar uma sobrevida aí, um pouquinho nesse cara, você pode utilizar lá o /3GB para aumentar a quantidade, ter o Physical Address Extension se for Intel,
PAE. O problema de você começar a fazer essas brincadeiras, eu não sei se isso ainda acontece nas versões atuais do Windows. Eu tive um problema lá atrás, se não me engano foi no Windows 2003 ou 2008. Eu não me lembro se foi 2003 ou 2008, tá? Eu tive um problema que foi o seguinte: a brincadeira de você ficar forçando esse cara aqui a ter mais memória, o que aconteceu? Diminuiu a quantidade de entradas nesse cara aqui, ó. A quantidade de deparas que eu tinha no PTE. Então beleza, eu estou te dando mais memória, mas eu estou fazendo o que no meio? Diminuindo o cara que faz o depara. Inclusive, eu passo para vocês depois, se vocês quiserem. Eu tenho o link detalhado sobre esse problema. Era um problema conhecido, era um problema, né? Era o efeito colateral de você mexer nessa parte de memória. Eu não sei se isso acontece hoje, tá? Porque faz tempo que eu não uso 32 bits. Muito tempo. Se alguém tiver aí alguma informação nova, se acontece ainda ou não. Mas, no 32 bits eu tive esse problema. Foi esse que era 2005, se eu não me engano, Windows 2003, eu não me lembro. Mas, tentando aumentar a área de memória, eu passei o problema com outro cara que era o PT. Beleza? Tudo bem, gente, até aqui? Tranquilos? Vocês estão percebendo o quanto é importante a memória? Ah, Victor, quanto que eu tenho que pensar de memória para o meu servidor? Não tenho a menor ideia. Eu não sei. A gente vai ter que sentar, vai ter que conversar, você vai ter que falar para mim: ah, Victor, olha aqui, ó, esse é o workload que eu tenho hoje. Não, Victor, eu não tenho nada no meu ambiente que me diga qual é o tamanho do meu workload hoje. Então a gente tem que tentar levantar alguma coisa, nem que seja em uma semana ou 2 semanas, só para ter mais ou menos uma base. Não tem como eu chutar para você: ah, hoje eu tenho um servidor de 16 GB, posso comprar o de 32? Pode ser pouco, pode ser muito, não sei, cara. A gente tem que monitorar, tem que saber se hoje você tem um gargalo. Beleza? Tá? Maravilha. Tamanho do page file. Eu coloquei aqui para vocês, isso aqui eu peguei do próprio Books Online lá na Microsoft. A recomendação é que o seu page file, o tamanho dele seja 1,5 vezes o tamanho que você tem da memória RAM. Então lembra que o page file é considerado como physical memory pelo Windows. Então 1,5 vezes. É lógico que você vai falar assim: pô, Victor, se eu tenho 4 TB de memória, olha quanto eu vou ter que ter de espaço em um único disco para colocar o page file. E aí eu te digo de novo, é uma recomendação, tá? Beleza? No próprio documento que eu encontrei já tem uma informação que diz assim: ó, se o seu problema for espaço em disco, pelo menos 50% da memória, então. Ok, beleza. Então, beleza, se deve você colocar 1,5 vezes, maravilha. Se não, 50%. E cuidado onde você põe esse cara. Eu tive um problema uma vez na Netshoes de um servidor cair porque o page file estava num disco, se eu não me engano, estava no disco C. E era um servidor pequeno, beleza? Não era um servidor crítico, acho que era de antivírus. E ele não tinha, nem tinha sido instalado pela equipe de banco, tinha sido instalado pela equipe do próprio antivírus, tá tudo cagado, tudo. Edita isso aí, beleza? Falar palavrão é feio. Tava tudo zoado, tava tudo estragado. E aí o que aconteceu? Começou a ter problema de memória, começou a usar page, encheu o disco. O servidor rebutou. Porque tava no mesmo disco do sistema operacional, encheu, você botou. No Oracle a gente tem uma prática de limitar, tipo assim, você bota 1,5 vezes, acho que é de 2 a 4 GB de RAM, depois você bota igual ao tamanho da RAM, limitado a 16 GB. Então você acaba não estourando. Cara, você usou 16 GB de swap ou page file, você já tá na merda. É lógico. Não, perfeito. A ideia é você não usar o page file. Essa é a melhor situação. O problema é quando você, por exemplo, no final de semana, você tem lá alguns processos que rodam à noite e você não está monitorando, e aí beleza, subiu o processo que você nem viu. Beleza, vou rodar no sábado à noite, tá usando memória rodo, velho. E tá usando page, isso vai encher essa. Você não quer que use. Mas se você não estiver lá monitorando, você não consegue garantir que não use. Tá lá, o Windows vai considerar esse cara como uma extensão da sua memória. Não cabe memória RAM, eu vou começar a jogar no page. Encheu o page. Eu tive outro caso engraçado. E aí foi fala da nossa equipe de banco. Mais no ambiente de dev, mas beleza. Os caras pediram para testar, para monitorar uma aplicação no ambiente de dev, e aí o DBA da equipe foi lá e começou a rodar, ligou um trace, ligou o profiler lá. E aí o trace, você sabe que você pode colocar ele para gravar em disco ou não gravar em lugar nenhum, e ele faz o quê? Começa a jogar na memória. E aí o cara esqueceu o trace ligado, velho. O ambiente de dev, o que aconteceu? Encheu a memória, o que ele começou a fazer?
page. Deixei o page, o servidor travou. Por causa do trace ligado. Mas aí foi falha da equipe de banco mesmo. Mas era dev, não foi tão crítico assim. Deu um problema de um pouquinho de barulho, mas não foi tão crítico. Mas de novo, memória, page é importante. Tá? Beleza, tranquilos até aqui com a ideia de memória? Tá, eu vou tentar puxar um pouco mais, porque eu sei que eu não tenho muito tempo. Falar um pouquinho da parte de arquitetura de CPU. Só para vocês entenderem um pouquinho, quando a gente fala de NUMA Node. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar de NUMA Node. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem da arquitetura de CPU e só para você ter uma ideia, olha só, tem os CPUs aqui e memórias aqui. Se essa CPU precisar acessar a memória, ela tem que acessar um cara chamado Memory Controller, beleza? E nessa arquitetura, que é a arquitetura SMP, aonde você acha um possível ponto de gargalo? Eu não estou nem te indicando, beleza? Se esse cara quiser memória, tem que vir aonde? Aqui. E se esse quiser memória? Aqui. Todos vêm no mesmo Memory Controller. Aí a gente tem uma evolução. Eu coloquei uma imagenzinha, uma placa, só para vocês terem uma ideia desse cenário aqui, ó, que seria CPU, memória, os bancos de memória. Se esse CPU tem que acessar a memória, ela tem que vir aqui, ó, pedir acesso para esse cara e depois pegar a memória. A gente tem uma melhoria que é o tão famoso, bonito, falado NUMA. O SQL Server trabalha com a arquitetura NUMA, tá? Mesmo que você não tenha arquitetura NUMA na sua máquina, o SQL vai considerar que você tem um NUMA Node. Se abrir no seu notebook e olhar a propriedade do SQL Server, você vai olhar que ele está falando, você tem um NUMA Node com, sei lá, 4 cores. Mesmo que não seja NUMA Node, ele considera como NUMA Node, tá? Beleza? E aí no SQL 2018 tem umas coisas bem, 2016 tem umas coisas bem legais, internas. Aí depois se vocês foram no lançamento do SQL, teve uma palestra muito boa com o Fred. Se você for no último SQL Saturday que teve aqui em São Paulo, essa palestra também foi muito boa com o Gentili e com o André. Eles falaram várias coisas legais internas aí do SQL Server, muito bacana. Tá? Então só pra vocês entenderem, dessa arquitetura aqui, beleza? Eu caio para essa arquitetura aqui. E aí você percebe que eu já tenho melhorias de performance, beleza? Olha só. Tá? Melhorias de performance. Por quê? Porque cada CPU tem o seu Memory Controller e a sua parte de memória, Memory Controller, parte de memória, Memory Controller, parte de memória. Beleza? Eu tenho uma melhoria de performance aí, tá? Maravilha. Isso daqui é legal, só que isso daqui pode te trazer um pequeno problema, que é basicamente o seguinte, aí você tem que ter certeza que a sua quantidade de memória RAM, ela está igualmente distribuída entre os nodes, beleza? Vitor, como assim? Sei lá, você tem 64 GB. Aí você veio aqui e colocou 60 GB aqui, 4 GB aqui. Por servidor tem 64 GB. Só que isso aqui é ruim, beleza? Porque você tem um NUMA Node com muito mais memória do que o outro. O que vai acontecer? Vai acontecer um pequeno problema, que é esse aqui, ó. Isso aqui é como o SQL Server trabalha, só pra você ter uma ideia. Depois eu volto para essa imagem, isso aqui é mais legal. Imaginando que você tenha lá no servidor 16 GB, beleza? 16 GB de Max Server Memory no SQL. Aqui embaixo, ó, eu tenho 4 NUMA Nodes, tá vendo? E deveria estar como isso daqui? Se eu tenho 4 NUMA Nodes e 16 GB, 4, 4, 4 e 4. Só que está distribuído errado. Eu tenho 6 GB aqui e 2 GB aqui. Beleza. Não tem problema nenhum? Tem, cara, tem problema sim. Porque olha o que o SQL vai fazer. Você deu para ele 16 GB. Ele vai fazer o quê? Ele SQL vai considerar que tem 4 GB em cada um. E aí o SQL vai fazer o quê? Quando ele tiver que acessar a memória, este NUMA Node aqui, ele tem 6. Maravilha, tá sobrando. Só que este NUMA Node aqui tá achando que tem 4, ele tem 2. E aí ele vai começar a fazer uma coisa que não é legal, que é o que nós chamamos de Remote Access. Ele vai começar a acessar uma área de memória que não é dele. Beleza? Que não é legal. Por quê? Porque você vai começar a ter um pouquinho mais de latência para fazer isso. Porque você está acessando um outro banco de memória. Entendeu a ideia? Vou voltar aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Olha só. Quando eu quiser acessar a memória, esse cara aqui tem 6 e esse cara aqui tem 2. Pô, o SQL Server está achando que tem 4, mas não tem. Então ele vai ter que fazer o quê? Acessar aqui, ó.
e aí eu saio do meu banco de memória e acesso um banco de fora. E aí eu tenho um problema que se chama Remote Access. Beleza? Então assim, é importante ter NUMA? É importantíssimo ter NUMA, mas você tem que garantir que lá embaixo, na sua configuração, as memórias elas estão configuradas igualmente. Essa configuração é só para processadores x86? Não. Ah, então risco tudo. Eu não sei nem se x86 tem NUMA, não sei, você me pegou. Eu acho que não. Beleza? Tudo bem, gente? Até aqui? Isso aqui é legal. Eu dei um treinamento recentemente. E aí eu dei treinamento com um amigo que ele era de um banco de investimento bem grande, Credit Suisse. E aí ele falou pra mim, eu falei sobre isso no treinamento, e na outra semana, no outro sábado, ele falou, cara, eu fui lá e tinha vários servidores que estavam com isso mal distribuído. Porque lá eles tinham equipe que mexia nos servidores e tal. Ele falou, ó, tinha vários servidores que as memórias não estavam igualmente distribuídas dentro do servidor. E aí ele foi lá e pediu para corrigir. E você pega isso aí através de um Wait Event lá? Serve? Eu acho que sim, Se cara. Aparece assim? Eu acho que sim. Eu não sei que ferramenta que ele usou para pegar. Né? Não sei que ferramenta que ele usou para pegar. Pô, obrigado. Valeu. Eu falo muito. Abriu o servidor. Beleza. Eu sabia que a sua pergunta é legal. Eu não sei se a gente conseguiria pegar isso com o PowerShell. Eu acho que... não sei se dá. Tem uma ferramenta bem legal chamada CPU-Z e eu não me lembro agora se essa ferramenta pega. Ela é gratuita, você instala no servidor e ela te mostra as configurações de CPU. E agora eu não me lembro se ela pega. Tá? Beleza? Tá legal. Então, máximo e mínimo de memória para um servidor de banco de dados é extremamente importante. Você não pode instalar o SQL Server e deixar esse servidor de banco de dados com a memória dinâmica. Qual que é a ideia da memória dinâmica? Beleza, instalei o SQL, não mexi em nada de memória, deixa lá. Por quê? Cara, porque o SQL Server ele é um consumidor voraz de memória. Tarado por memória. Vai pegar memória até quando tiver. Só que além do servidor de banco de dados do SQL Server, tem outro cara funcionando que é o Windows. Se o SQL Server começar a pegar memória a ponto de deixar o Windows sem memória mínima para ele trabalhar, quem é que manda nessa bagaça? É o Windows. O Windows vai fazer o quê? Ah, meu, devolve memória para mim. Eu preciso de memória para funcionar. E ele vai começar a pedir na força bruta. E isso é ruim, porque aí você vai começar a ter aquela queda de performance do SQL. Beleza? Isso sem pensar que você possa ter outras aplicações configuradas dentro do servidor de banco de dados. Hoje, uma boa prática que a gente acaba utilizando é deixar pelo menos 2 GB para o SO. Então você tem só o SQL Server naquele servidor de banco, deixa pelo menos 2 GB ali para o sistema operacional. Não deixa o SQL Server pegar tudo. Eu deixo um pouco mais, eu costumo deixar um pouquinho mais para ter, sei lá, alguma memória a mais se eu precisar subir para o SQL só para ver se o meu problema é memória ou não, dar aquele alívio e falar, ó, aumentei a memória, cara, resolveu o problema. Então talvez precise de memória mesmo. Então eu costumo deixar um pouquinho mais, sei lá, 3 GB liberado. 20 minutos? Ah, tá bom, dá tempo. Se eu tivesse com 5 já. Por isso que eu tava até indo pra frente, acelerando. Beleza? Eu deixo geralmente hoje 2 GB pro SO. Tá? Alguém faz diferente? Alguém deixa mais? 6 GB. 6 GB? Beleza, tá bom. Essa é uma área de respiro bacana. Se você puder deixar 6 GB é bacana também. No mínimo 2, que menos que 2 é perigoso. Se você puder deixar mais, é legal, porque se você precisar de aumentar para o SQL tem ali sobrando. Aí você instala uma aplicaçãozinha nova, você também tem mais memória. É legal você ter uma área de manobra, tá? Você não fica no gargalo, porque pode entrar uma aplicação nova e você fala, meu, não vai funcionar porque eu não tenho memória RAM. Beleza? Pra vocês é legal também. Beleza? Maravilha. Vocês usam o Lock Pages in Memory? Alguém usa o LPIN? É bastante. Cara, isso é legal, é uma discussão bem bacana. Eu leio várias coisas que diz que, cara, hoje não faz diferença nenhuma você usar o LPIN ou não. Porque a quantidade de memória RAM que você tem para o servidor de banco de dados, ok, você definiu o max, o min, server memory, tá bacana. Eu também habilito sempre. Eu continuo habilitando porque eu tive vários problemas. Aqui, ó, no Windows 2003 eu tive vários problemas.
com esse cenário que a gente acabou de falar do Windows indo lá no SQL falando me devolve, me devolve, me devolve, que é pedir a memória de volta. Basicamente, se você habilitar o Lock Pages in Memory, significa que você está falando assim para o Windows. O Windows, toda a memória que foi alocada para essa conta, que tem que ser a conta de serviço do SQL, essa você não pode pegar. Beleza? Essa fica em memória, você não derruba nada desse cara. Isso que é o Lock Pages in Memory, o LP. Beleza? Tá? É para evitar isso aqui, ó, que eu comentei com vocês, ó. O Aggressive Workset Trimming, trim de memória. No 2013 eu tive vários problemas com esse cara. Do 2008 para cá, eu ainda habilito, inclusive na documentação da própria Python tem lá uma área que desabilita Lock Pages in Memory. Eu habilito, é uma permissão que você coloca na política local do servidor, beleza? Você pega a conta de serviço do SQL e você define lá que esse cara pode fazer o Lock Pages in Memory. E aí significa basicamente isso. O SQL Server não pode mais ser paginado. Nada que é do SQL Server o Windows pode pedir de volta. Beleza? Tá? Eu ainda uso. Mas eu comentei com vocês, se tu vai começar a puxar a literatura, vai ter a galera que fala, não, pô, hoje não tem tanto problema. Eu ainda uso. Se tá lá ainda existe, eu coloco. Por via das dúvidas eu coloco. Mas antes, né, de você sair habilitando Lock Pages in Memory, tenha certeza de que você definiu o Max Server Memory de uma maneira certa. Beleza? Ah, legal, vou lá no Max Server Memory, acabou de falar quantas memórias você deixa pro SO, você vai lá e não deixou nada. Vai lá e coloca tudo pro SQL e taca o Lock Pin, o LP, o Lock Pages in Memory. Acabou, né, velho? Você tá querendo matar o seu servidor de banco. Porque se o Windows precisar, ele vai tentar pegar e o cara que mais usa, você falou, não devolvo. E aí? Olha o problema que você vai ter, estabilidade forte. Beleza? Tá? Então, se você for utilizar, ok. Só tenha certeza que você está colocando ali o Max Server Memory apropriadamente. Tá? Essa aqui é uma opção muito boa que surgiu no SQL Server 2008 R1. Tá? É uma otimização para consultas ad hoc. Ela não vem ligada por padrão, beleza? Mas é uma das propriedades que eu recomendo que você liga. Liga em desenvolvimento, faz uma testadinha, liga depois em produção e vai monitorando. A ideia desse cara é tentar otimizar as consultas que são ad hoc. Consulta ad hoc é aquela consulta que ela não está dentro de um objeto de programação, de uma proc, ela não está dentro de uma view, uma função, uma consulta aberta, beleza? Ah, Vitor, minha aplicação ela não usa nada de procedure, ela fica montando as queries para executar. Beleza, é query ad hoc. É query ad hoc, tá? E aí, toda query ad hoc, o que o SQL Server tem que fazer? Bom, tem que tentar gerar um plano bom, tá? E aí o Optimize, o que ele faz? Ele vai tentar garantir que para as consultas que são ad hoc, o seu plano de execução ele vai ser reutilizado, tá? Isso é bem legal. Essa aqui é uma outra recomendação que eu faço para vocês. Isso aqui é no nível da instância, tá? Não tem que restartar nada. Beleza? Inclusive ajuda também para você não ter um monte de planos de execução em memória ocupando espaço. O cache, que é importante. Alguém já usa esse cara? Vocês já habilitam lá? Não? Habilite. Beleza? Habilite. Beleza? Habilite. Maravilha! Pra gente finalizar, tem 20 minutos, 15 minutinhos dá pra gente conversar sobre isso. Eu trouxe essa bela foto aqui pra vocês verem comigo. Não dá, quando você olha essa foto, você não sente assim, um peso assim, na sua consciência, assim. Cara, isso é pesado, velho. É pesado. Disco, olha que bonito. Ele é bonito, né? Mas presta atenção, cara. Pô, toda vez que você precisa buscar informação, esse cara aqui tem que movimentar, rodar esse spindle. Putz, isso aqui é muito lento. Na verdade, assim, é mecânico, né, cara? Você tá vendo aí? É tudo mecânico, tem que sair rodando partes e partes e mais partes. E aí você vai ter a limitação física, cara, porque esse cara é mecânico. Ele tem uma limitação de quantas rotações por minuto ele tem, né? São lá os 7.200 RPM, 15.000, 5.400. Você tem uma limitação. Então, eu trouxe essa foto para vocês verificarem aqui comigo e perceberem o porquê que a gente diz que disco é um cara problemático.
A ideia do SQL Server é tocar o mínimo possível o disco, só que ele pode ainda encostar bastante dependendo da quantidade de memória que você tem. Beleza? Quando a gente fala de medir performance de disco, o que você tem que se preocupar? Com 3 medidas. Latência, IOs por segundo, bandwidth ou throughput. Só que você tem que comparar esses 3 caras em conjunto, beleza? Não adianta você falar assim, ah, cara, nossa, meu throughput ele é absurdamente alto. Tá, e a latência para você conseguir fazer esse throughput? Que é o tempo que eu demoro para ter a minha solicitação de I/O respondida. Você faz uma solicitação de I/O, quanto tempo demora para a sua solicitação de I/O ser atendida? Isso aqui é o que você tem na latência. O famoso response time, para quem monitora lá no sistema operacional no Windows. Beleza? Não sei se Linux ainda não sei se é o mesmo nome. Tem que aprender. I/Os por segundo. Beleza? Quantos I/Os por segundo você faz? Quanto mais I/Os por segundo você fizer, melhor, porque aí você tem um throughput maior. Throughput é quanto de informação você está conseguindo pegar por segundo. Megas por segundo você está conseguindo trazer do disco para você, para a memória. Tudo bem? Beleza? Então você tem que sempre lembrar de monitorar esses 3 caras em conjunto. Não adianta você pedir lá para o seu provedor de disco, ele te fala, minha latência é boa. É, mas e o IOPS e o bandwidth, o throughput? Preciso dos 3. Posso recomendar só um quarto? Pode. Por favor. Eu sou engenheiro de plataforma da Dell, colocar o I/O block size. Beleza, I/O block size, maravilha, show. Vou até atualizar isso aqui e disponibilizar para vocês. Obrigado. I/O block size é legal também, porque ele vai influenciar diretamente nesse cara aqui, dependendo de qual é o tamanho do seu bloco de I/O, qual é o seu throughput. Beleza? Tá? Mas maravilha. Isso o bloco do disco, não do SQL Server. Não o data block, o bloco do disco. Bloco do I/O. Do I/O. Não aquele que depois eu vou falar para você o layout do arquivo. Beleza? Obrigado. Eu não sei seu nome. Thiago. Thiagão, obrigado. Valeu. Boa recomendação, boa lembrança. Vou colocar aqui também para vocês. Tá. Aí eu coloquei aqui um pouquinho das características de RAID, porque é óbvio que se você está trabalhando com storage, você tem que se preocupar com qual o nível de RAID que você vai utilizar. Beleza? Eu coloquei alguns aqui dos que são mais comuns da gente encontrar no ambiente SQL Server. Apesar de o RAID 0 você não encontrar, mas você tem ele aqui embaixo com o RAID 1 mais 0, tá? RAID 0, 1, 5 e o RAID 10, beleza? Eu coloquei uma foto de propaganda do Tripar. Na verdade eu coloquei essa foto porque na época, teve uma época que eu administrei o storage, eu trabalhei na Polícia Militar, aqui de São Paulo, trabalhei na Indra para a Polícia Militar e eles tinham esse cara aqui, não só esse, beleza? Era um Tripar, só que era quase o data center inteiro só com storage. Eu sinto saudades desse storage. Mais saudade desse storage do que da minha mulher, velho. Muito mais. Ele me entendia, beleza? Tá? Ele respondia no que eu precisava, cara. Bom, vou para mais uma velocidadezinha aqui e tal, beleza? Olha só. Só pra gente localizar na questão do RAID. RAID 1 é legal para você usar para arquivos de log, tá? Arquivos de transaction log. RAID 5 não é muito legal para você usar para arquivos de log. Beleza? Então, se você for pensar em questão de performance, RAID 1 e RAID 10 para arquivo de log, beleza. Tá? RAID 5 para arquivo de dados também tá ok. Eu já trabalhei em vários lugares onde o RAID 5 era o padrão, tanto para dados quanto para log. Tá, na própria PM, antes de ir para o Tripar, tinha um da IBM, eu não me lembro o nome, e era tudo RAID 5, e a gente usava RAID 5. Mas pensando no melhor possível para garantir uma boa aí, tempo de resposta, RAID 1 para arquivo de log, ou RAID 10, e RAID 5 para arquivo de dados. Ou RAID 1, tá? Resumindo, só não coloca o arquivo de log no RAID 5, beleza? Tá? Pra você não ter problemas. Tá, coloquei esse cara bonito aqui. E uma das coisas que a gente tem quando a gente fala de estrutura de storage, isso aqui é importante, é que você tem a ideia aí dos tiers dentro de um storage. Por que isso aqui é importante? Porque isso vai influenciar diretamente a velocidade do seu ambiente de SQL Server. Porque você pode cair num tier muito rápido ou você pode ser enganado e cair num tier mais ou menos rápido. Tá? Quando a gente está falando aí de arquivos de dados e log, de um banco de dados SQL, você não quer cair num tier de capacidade, você quer cair num tier de performance, beleza? Você quer discos rápidos.
tá? Disco SAS ou disco SSD. Só que você pode também mapear os discos de capacidade lá, o SATA, porque você pode usar esses caras para backup. Você vai ter um disco de backup local do seu servidor. Você não precisa ter um disco de backup SAS, pelo amor de Deus, cara. Vai gastar para fazer backup. Põe o disquinho SATA lá, RAID 6 já serviria para backup, tá bacana. E você vai conseguir utilizar sem problema nenhum. Eu coloquei essa pirâmide porque é legal você perceber que quanto mais performance, menor a capacidade, tá vendo? Quanto maior a performance dos meus discos, menor é a capacidade. Beleza? É igualzinho, você vai comprar uma picanha, né, velho? Ou qualquer carne que seja. Melhor a carne, qual o tamanho da carne? Minúsculo, né, velho? Melhor a carne, menor o tamanho da carne, beleza? Falo de comida, é gordo, é fogo, gordo, isso é fome, né, cara? Beleza? Então, quanto maior, a performance é menor. Mas não quer dizer que você não possa utilizar. Pode sim. Você pode pedir, na verdade é até recomendado que você peça lá para o seu administrador de storage discos de capacidade para os seus backups. Beleza? Tá? Maravilha. Eu coloquei aqui alguns contadores de performance para você monitorar a parte de disco. Tá? Para latência, aqui eu não coloquei o block size. Beleza? Você tem aqui, ó, latência. Você pode usar média de escrita, média de leitura, né? Average disk sec, average disk sec write and read, para você medir os IOs por segundo, quantidade de operações de leituras, quantidade de operações de escrita, e o throughput, quantidades de bytes de leitura e bytes de escrita por segundo. Aí você vai falar, pô, Vitor, legal, qual é o melhor valor? Cara, você precisa da documentação do seu provedor de disco para comparar. Ele vai te falar, olha, eu testei e no meu laboratório o meu melhor cenário dá isso aqui. E aí você vai monitorar e falar, olha, não está rolando desse jeito aqui. Inclusive, na verdade, já comentou da Dell, na verdade na Netshoes eu tive um problema, mas não foi com o storage da Dell, foi com o servidor. Mas eu nem sei o que foi que os caras levaram e ficou depois para outro ambiente. Em que a gente estava com os discos que estavam respondendo mais lento, mas era disco local, não era storage. Tava bem zoadinho, bem lentinho, aí os caras fecharam o servidor, mandaram para a Dell rodou um diagnóstico legal, e eu guardei até hoje isso aí, porque eu tenho umas imagens lá bem legais, tá? Só para mostrar para vocês que o provedor de disco é que tem que te dar essas informações aqui. Ah, beleza, Vitor, eu acho que eu tô bem. Como é que você sabe? Você tem que ver com o cara que te vendeu o disco se o valor que você tem aqui é o que ele te falou que você espera ter. É o mesmo esquema da net, né? Você compra lá 120 mega e tem 30 mega. Beleza? Você te prometeu 120. Você testou, deu 30. Falou, ó, peraí, cara, alguma coisa tá errada aqui. Né? Ah, é o seu roteador que tá com problema. Beleza, então vamos ver se é o roteador. Mesma coisa. Tô monitorando, tá? O tempo de resposta tá ruim. Deixa eu ver se é alguma coisa na infraestrutura. Vou ter que abrir um chamado do provedor de disco. O tripar da HP, que era o que eu tinha lá. Tô acabando já. A gente tinha mais ou menos tudo automatizado. Tenho 5 ainda? Beleza. Tava tudo automatizado e dava algum probleminha de performance, alguma mudança na latência, no I/O, a gente recebia por e-mail. Gente, que eu digo quem administrava o storage, tá? A gente configurou uns alertas bem legais lá no tripar. Então dava alguma diferença, já recebia por e-mail, a gente ia lá na console, olhava, vê se alguma coisa, vê se era problema no disco, se era problema físico no disco mesmo. Se fosse problema físico no disco, já abria um chamado, ia no outro dia o cara da HP ia lá, já trocava os discos. Isso que é legal de você usar storage. Beleza, eu já comentei um pouquinho aqui com vocês, tá? Cuidado onde você vai colocar, cuidado onde você vai colocar os arquivos, beleza? O arquivo de dados diferente do arquivo de log, discos diferentes, tá? Se você quiser, e é legal, separar o TempDB, coloca o TempDB aí também em um disco separado, porque ele é um cara muito acessado, tá? Coloquei até aqui, ó, você pode usar disco SATA para os seus arquivos de backup. Normal, RAID 6 ali, tranquilo, tá? E o arquivo de log, se você quiser colocar e puder colocar no RAID 10, maravilha, se não, pelo menos RAID 1, tá? E aí, falando a blocagem do arquivo, da formatação lá do sistema operacional, o SQL Server, legal você recomendar, você formatar os discos com 64K,
Isso daqui depois, se vocês quiserem conversar comigo, mandem e-mail. Eu passo para vocês vários artigos que dizem assim, ah, isso aqui é um mito, não é verdade. Cara, eu passo para vocês. É bem legal essa discussão, beleza? E tem a explicação do porquê que é um mito. Mas, recomendação é, coloque 64 KB para arquivos de dados, log. Se você estiver utilizando file stream, o disco do file stream, coloca 4K, beleza? Porque ele não é estruturado igual o arquivo de dados aqui, tá? Se você estiver utilizando análise service, você pode utilizar 32K no seu sector size, beleza? Coloquei aqui para vocês só terem uma ideia, a mesma coisa que a gente conversou no storage, né? Aqui, ó, discos separados lá no storage para cada um dos caras que eu estou te falando, ó. Arquivo de log, arquivo de dados, paging, beleza? Tá? Separadinho, igual a gente estava falando, ó, a parte de backup, tá? E para fechar, eu coloquei aqui algumas ferramentas para medir performance de disco. Esse cara aqui ele já está descontinuado, mas eu coloquei ele aqui. Esse Disk Speed é a nova versão desse cara. Tem esse cara que eu gosto bastante, que é o Crystal Disk Mark, porque ele é mais gráfico e mais fácil de usar, beleza? Para medir aí aquelas 3 métricas que a gente conversou, latência, I/O por segundo e bandwidth, beleza? Todas as referências que eu utilizei para montar isso aqui para vocês. Se valeu, deu tempo, não estourei. Beleza, galera? Obrigado mesmo. Se você tiver qualquer dúvida, fala comigo. Meu e-mail tá aí na tela para vocês. Não está? Deixa eu colocar de novo. Tá aqui, ó, se você quiser pegar. Valeu mesmo, obrigado pela paciência de vocês. Bom evento a todos.